A Maju Arruda Leite, direto de Pequim, na China, porque após o presidente americano Donald Trump anunciar o tarifaço para todos os países do mundo, a China foi uma das mais afetadas. O governo chinês decidiu responder. E uma resposta dura também, né, Maju? Bom dia. Boa noite para você aí, né? Boa noite, 9h45 Boa aqui em noite. Pequim. Um bom dia para vocês aí no Brasil, Sabino, Lupato, os ouvintes que estão acompanhando a gente aqui no Manhã Bandeirantes. Essa resposta do governo chinês veio no finzinho dessa sexta-feira e o governo chinês colocou uma taxa de 34% sobre todos os produtos americanos e também colocou algumas restrições de exportação para os Estados Unidos, de exportação de minerais essenciais, vitais para tudo, de smartphones a baterias de carros elétricos. A China produz cerca de 90% dessas terras raras, desses minerais raros refinados do mundo. É um grupo de 17 minerais que são usados, um grupo de 17 minerais usados nas indústrias de defesa, de veículos elétricos, energia limpa, eletrônicos, e os Estados Unidos importam a maior parte desses minerais e a maioria vem da China. Então foi uma resposta bem dura conforme eles emitiram naquele comunicado que eu trouxe a informação ontem aqui para vocês. A China, logo após o anúncio da tarifa de Donald Trump, disse em um comunicado, pediu aos Estados Unidos para que cancelassem imediatamente as tarifas e disse que adotaria contramedidas, medidas de retaliação para proteger os interesses e os direitos aqui dos chineses, tanto quanto dos produtores quanto das empresas. E esse anúncio veio então no fim dessa sexta-feira com essa tarifa de 34%, uma tarifa igual ao que os Estados Unidos aplicou nesse último anúncio de Donald Trump. Vamos relembrar o nosso ouvinte. Foi uma quarta-feira com o um anúncio para tarifas para todos os países do mundo, mas a China foi um dos países mais afetados com essa tarifa de 34%, mas é uma tarifa que se soma a outra de 20%, que foi aplicada por Donald Trump no mês de março. Na época, a justificativa do governo americano para aplicar essa tarifa de 20% foi em relação ao fluxo de fentanil que sai da China e vai para os Estados Unidos, que é uma droga com alto potencial destrutivo. Então, essa taxa foi aplicada de 20%. Essa de 34 dessa última semana, somando os produtos chineses para entrar nos Estados Unidos, vão ter uma tarifa de 54%. Então, por isso, hoje, a China veio com esse anúncio por meio do Ministério do Comércio, adotando novas medidas contra os Estados Unidos. Então, além desses minerais que são essenciais para a construção, para a fabricação, melhor dizendo, de coisas muito importantes, como celulares, baterias de carros elétricos, também a taxa de 34% para todos os produtos dos Estados Unidos, com essa medida começando a partir do dia 10 de abril. Então, é mais um capítulo, uma tensão subindo aí em relação a essa guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo. Volto com vocês. Major Arruda Leite acompanhando de perto, literalmente, direto de Pequim, essa que é mais uma, né? Mais um episódio do conflito comercial entre China e Estados Unidos, mas apesar desses conflitos, são parceiros comerciais importantes. Os Estados Unidos, por exemplo, vendem muita comida, né? Muito do que produz para a China e com certeza será algo importante. A Apple, por exemplo, que é uma empresa americana, produz a maioria dos seus equipamentos e materiais na China. Então, um celular, por exemplo, que é o mais popular dos Estados Unidos, pode passar a custar 50% a mais nos próximos dias. Serão impactos importantes a partir de agora e a Maju vai sempre trazer para nós o lado chinês dessa história no Manhã Bandeirantes. Valeu, Maju! Beijo, até mais. Um bom dia para vocês por aí. Obrigado, Maju. E é importante que se diga que não é só o celular que vai ficar mais caro. Me chamava a atenção ontem que os tênis, Nike, Adidas, Puma, todos eles, que muitos brasileiros vão para os Estados Unidos e que sempre trazem um na mala, né? Pelo menos um, esses vão ficar pelo menos também 50% mais caros, porque os Estados Unidos sobretaxou o Vietnã, onde muitos desses tênis são produzidos.
Então, tem muita inflação vindo aí pela frente, muita dificuldade de acesso. Ontem a Apple perdeu bilhões de reais na Bolsa de Valores, sim, valor da sua ação, bilhões de reais. Não dá para construir uma fábrica de chip ou mesmo uma fábrica de tênis de uma hora para outra. Nesses aspectos, o Brasil, em alguns momentos, precisa aproveitar a oportunidade e se beneficiar, apesar dos 10% de sobretaxa nos nossos produtos na importação. Mas há grandes oportunidades, como, por exemplo, passar a fabricar os tênis aqui em Franca, no interior de São Paulo, que é um grande centro calçadista e que vinha perdendo a guerra, a batalha para a Ásia, o Sudoeste Asiático. Agora pode recuperar. Pois é, a Maju até trouxe essa informação ontem, né? O Vietnã tem a maior fábrica da Nike, que é a maior empresa de artigo esportivo dos Estados Unidos. Mas aí, por exemplo, agora com essa taxação da China, Sabino, no ano passado, os Estados Unidos exportaram para os chineses 40 milhões de toneladas de soja. Foi o principal destino da soja americana. E agora? Como é que vai ficar essa história? É um outro mercado que o Brasil pode aproveitar. E aí, numa parceria comercial com os dois lados, né? Tanto com os chineses e também com os americanos. O João Pedro Melo está conosco direto de Brasília, porque a grande expectativa